Pessoal, hoje eu estou aqui para tentar te explicar o porquê você precisa de salvação. Eu acho que todo mundo que já foi falar de Deus para você te falou que você precisa ser salvo, colocou a salvação como algo que você precisa alcançar. O que ninguém te contou, e talvez você está se perguntando, é do que eu preciso ser salvo e por que eu preciso ser salvo. Eu quero desmistificar isso com você hoje. Vamos junto? Eu estou tentando já gravar alguns vídeos aqui, esse aqui já deve ser o 10º que eu estou tentando falar e resumir e tentar entregar isso de uma maneira mais simples e didática para você. E é muito difícil fazer isso. Eu vou fazer isso do meu jeito. E ora a Deus que você entenda aí que a gente consiga usufruir disso, tá bom? Bem rapidinho, bem resumido, vamos lá. Para falar do que a gente precisa ser salvo, a gente precisa voltar no Éden. Deus, quando cria o homem, provê todo o alimento para ele, coloca um impedimento, que ele não coma de uma determinada árvore, porque se ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. Inevitavelmente, Eva e Adão comem daquele fruto. E a morte recai sobre o mundo uma primeira vez. Thales, mas Adão e Eva comeram do fruto. Mas Adão viveu 900 anos. Então ele não morreu de fato? É sobre isso que eu preciso te contar. Sobre o que você precisa ser salvo e do que você precisa ser salvo. Essa foi uma coisa que a gente chama de queda do homem, queda da humanidade. Nós estávamos num ecossistema criado por Deus, onde todas as coisas haviam sido providas por Deus. Deus cria um lugar chamado Éden, cria um jardim dentro desse lugar, coloca o homem lá, faz brotar da terra toda fruta, todo vegetal, toda folha, toda árvore, tá? Coloca animais nessa terra, de maneira que o homem podia interagir e dar nome a esses animais de acordo com cada função. Era um ecossistema perfeito. Gente, era um ecossistema perfeito. Não tinha boleto para pagar, não tinha que lavar, que passar, que comprar roupa. Eles andavam nus e estava tudo certo. Não tinha que ir trabalhar, que bater meta, que aguentar chefe. Muito menos que produzir conteúdo para Instagram, para poder mostrar para você o que aconteceu nessa história toda. Só que o homem tinha que complicar tudo, né? Tinha que complicar, tinha que ir lá e desobedecer a Deus. Primeiro princípio do que é quebrado na humanidade é a desobediência. Entenda, o homem foi feito do barro, do pó da terra, ou da menor partícula da terra, que seria um átomo. E ao juntar aquele tanto de átomo, aquele tanto de barro, Deus forma um receptáculo, né? Um ambiente, uma caixinha, um corpo. Sopra nesse corpo, através das suas narinas, a vida, que é o espírito que já existia dentro de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus te escolheu dentro dele, antes da fundação do mundo. Você já foi escolhido, você já tinha um plano, você já tinha um projeto estabelecido por Deus. E agora Deus sopra esse espírito, com todo esse projeto, com todo esse plano dentro da narina desse receptáculo, desse corpo. E agora, com esse espírito e esse corpo, a fusão disso gera no homem uma alma, que do grego vai falar de psique, de emoção, de desejo, sentimento, vontade. O resultado do corpo com o espírito é a sua personalidade. Entendeu? Então agora você é um ser que é um corpo, é uma casca. A sua vida vem através do espírito e isso gera em você uma personalidade, emoções, desejos, sentimentos e vontades. E agora você interage com a sua personalidade no decorrer do mundo, tá bom? O homem morre quando come da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem morre quando ele desobedece a Deus. Porque, como eu disse, a vida vem do espírito. Quando o homem morre, e a morte do latim vem é de desligar, né? O homem é desconectado em espírito com Deus. Olha que legal. O homem falava com Deus através do seu espírito. João 4,24 fala que Deus é espírito. E o homem cria no homem um corpo espiritual, um espírito para o homem, para que o homem interaja com Deus, que é espírito. Porém, quando o homem se desconecta desse espírito, o homem morre em espírito, Deus desce no jardim e fala com Adão assim: Adão, aonde você se perdeu? Dentro de você mesmo, que eu já não consigo te achar. Adão já não conseguia mais interagir com Deus em espírito, já existia uma morte dentro do corpo do homem. Eu tenho várias variáveis para falar a respeito disso, mas eu quero me ater ao ponto e ser bem objetivo e prático nisso, tá bom? Deus passa desde Adão, né? Desde que Adão come do fruto.
Deus fala de voz audível no Éden, Deus fala de voz audível com Noé, Deus fala em voz audível com os profetas, até Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento da Bíblia. Deus passa um período de 400 anos em silêncio e volta a falar com o povo através do Filho, que é Cristo Jesus. E quando Jesus vem, Jesus cumpre o seu propósito na terra e Jesus morre naquela cruz, ele vai e envia um outro Espírito Consolador e que passa a habitar dentro de nós. E agora Deus passa a falar conosco novamente no nosso espírito. Essa desconexão do espírito no Éden, essa morte do espírito no Éden, gera em nós outras quedas, gera em nós uma falha, defeitos, problemas na nossa alma, na nossa personalidade. Porque primeiro nós somos desobedientes a Deus. Logo à frente a Bíblia narra a respeito de Caim e Abel, onde agora Caim mata Abel e passamos a ser assassinos. Herdaram uma herança desobediente, uma herança assassina. Em Lameque, nós passamos a ser adúlteros. E chegamos até um ponto em que toda essa linhagem, toda essa descendência precisou ser extirpada da terra, precisou ser arrancada da terra, de tão ruim, de tão caído que o povo estava. E Noé construiu uma arca, levou a sua família e repovoou a terra através de seus filhos. Sabe, quando o homem morre em espírito, a morte do corpo é só uma questão de tempo. E a consequência dessa morte em espírito são as nossas atitudes através do nosso corpo, através da nossa alma, das nossas emoções, desejos, sentimentos e vontades. Então pensa o seguinte: primeiro o homem foi desobediente. Depois que o homem é desobediente, ele passa a acusar a mulher, porque Deus, quando vai cobrar ele de ter comido do fruto, ele fala: foi a mulher que você me deu. Acusa a mulher, acusa Deus. Ou seja, a culpa é minha, bota em quem eu quiser. E agora a descendência dele vira assassina. Depois a descendência dele vira adúltera, até um ponto de não ser mais suportada na terra. Porém, mesmo depois de Noé, a nossa descendência ainda continua caindo, ainda continua se corrompendo, ainda continua sendo má. E hoje nós somos corruptos, nós somos adúlteros, somos traidores, somos ignorantes, somos mentirosos, somos ladrões, somos usuários de substâncias ilícitas, somos drogados, somos noiados, somos tudo que o mundo produz para nós. Lá em Gálatas 5 fala a respeito do fruto ou dos frutos da carne. A carne é uma árvore, pensa nisso, ó. A carne é uma árvore, que nós estamos enxertados nela, nós fazemos parte, nós somos carne. E a carne, essa árvore, gera frutos. E os frutos dessa árvore são obras caídas, mentira, assassinatos, corrupção, brigas, facções, dissensões, dentre outras coisas más, lá em Gálatas 5. Lá em Gálatas 5 também fala que a nossa carne milita, ou seja, briga com o nosso espírito. Porque Jesus veio, aí entra a história das histórias, tá? Então você entendeu do que você precisa ser salvo, né? Do que você precisa ser liberto. Porque Adão foi desobediente. E no decorrer de todo esse tempo, foi gerando consequências na nossa personalidade. Corrupção, mentira, dissensão, brigas, ignorância, individualismo, enfim, toda a nossa essência, nossa raiz primitiva. É tão primitivo isso que o homem, por natureza, tende a matar para proteger o seu território. E tende a matar para poder ter comida, para poder ter reservas. Mata as pessoas para ter segurança. Uma visão tão individualista, tão necessitada, tão escassa. E isso é tudo fruto de uma natureza caída que nós herdamos de Adão. Tá bom? Só que aí vem Jesus. E Jesus vem para pagar o preço. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E ouça, o salário do pecado é a morte. Estou dizendo no singular. Porque o pecado que gerava a morte foi desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus vem porque se o pecado gerou a morte, alguém que não pecou não deveria morrer. Mas Jesus vem limpo, puro, imaculado e morre na cruz do Calvário. É condenado e morto naquela cruz. Uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa,
onde ele teve que passar por amor a nós. Por que Jesus morreu a nosso favor? O que Jesus fez por nós? Era a morte que a lei queria. E foi uma morte que ela teve através de Jesus. A lei determinava que alguém tinha que morrer. E Jesus veio morrer em corpo, em alma e em espírito. Porém, como diz lá em Romanos 10:9, a saber, se com a sua boca confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que foi Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. Porque Jesus veio como homem e um homem não pode ressuscitar a si mesmo. Mas Deus cumpriu a lei em Jesus e, por ser dono da vida, resgatou Jesus e dá a vida a quem quer. Então, agora que Jesus cumpriu a lei, pagou o preço, cumpriu o que a lei estabelecia lá no Éden. Um exemplo simples, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão, ponto. Se alguém mata uma outra pessoa, ele vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado e vai ter uma pena, e depois que essa pena é cumprida, esse homem já está quite com toda a sociedade, e agora ele pode voltar para a sociedade e viver uma vida normal, tá bom? Foi isso que Jesus fez, pagou o preço por nós, e agora estamos quitados. Porém, existe uma nova natureza, um novo nascimento, ou uma nova árvore, em que agora nós somos enxertados, porque não fazemos parte dela, mas podemos ser transferidos daquela árvore de Adão, daquela árvore da carne, que gera coisas da carne, e transportados para uma árvore santa, uma árvore limpa, imaculada, que é Cristo Jesus. E agora nós somos enxertados nessa árvore. E agora, enxertados nessa árvore, essa árvore nos nutre, essa árvore mana em nós tudo que a natureza exige, né? Aquela essência da árvore, todo o processo para que gere um fruto em nós. E agora nós passamos a dar frutos de acordo com uma nova natureza. Não deixamos de ser carne, apenas somos inseridos, enxertados numa nova árvore para gerar novos frutos. Cristo veio morrer para nós para nos dar essa possibilidade. Por quê? Quando Jesus morre na cruz, ele vai ao Pai, intercede pelo Pai, roga ao Pai para que ele envie para nós um novo espírito. E agora nós somos reconectados em espírito. E agora nós temos um novo espírito para interagir com Deus, que é espírito. E é esse espírito que intercede por nós com Deus. É esse espírito que clama a Deus pelas coisas que nós estamos precisando. Porque nós não sabemos nem orar. É esse espírito que leva as nossas orações a Deus. E agora, com esse espírito dentro de nós, reconectados, estamos sendo restaurados daquilo que perdemos lá no Éden. Por isso, passamos a produzir novos frutos. Passamos a deixar de ser corruptos, traidores, mentirosos, ladrões, assassinos e outras cositas más, para exalar uma nova essência de uma obra que está sendo aperfeiçoada em nós, ou seja, nós nunca estaremos perfeitos, mas estamos caminhando em direção à perfeição. Sabe, esse chamado é um processo que gera a um resultado. Ninguém que reconhece que Jesus é Senhor, gente, entenda isso. Ninguém que reconhece que Jesus é Senhor e crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, vai automaticamente deixar de fazer as coisas em que ele gostava de fazer no passado, ou antes de reconhecer Jesus. Ninguém que nasceu de novo, esse é o novo nascimento, reconhecer Jesus como Senhor, vai do dia para a noite, ou quem batizou, né, que nasceu de novo nas águas e tal. Desce na água, gente, sobe na água. Você tem as mesmas vontades, os mesmos desejos, os mesmos sentimentos. Então, como, Thales, que eu vou passar a ser uma pessoa melhor? Quando que eu vou deixar de fazer algumas coisas? Ou, sei lá. Primeiro ponto, a gente precisa pensar que agora nós somos inseridos numa nova natureza e é esse espírito que te convence do que é certo e do que é errado. Sabe, nós não fomos chamados para fazer o que é certo. Fomos chamados para fazer o que Deus quer que nós façamos. E isso faz toda a diferença. Porque se nós temos ouvidos para ouvir a voz do Espírito, Cristo é formado dentro de nós.
Mas se nós, através das nossas próprias obras, da nossa própria justiça, tentamos alcançar um lugar de salvação, só nos gera frustração e a sensação de merecimento próprio. De a gente passa a acusar pessoas, passa a olhar e ver que todo mundo tá errado, que a igreja tá errada, que fulano tá errado, filho do ciclano tá bebendo, filha do ciclano tá engravidando, filha do... Nós passamos a ser o crente chato, que ninguém suporta. E são essas barreiras que a gente passa a criar ao redor de Cristo. Irmão, você bebe, você fuma, você rouba, você trafica, o que você faz da vida? É seu problema é mulher, seu problema é homem, é pornografia, o que é? Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Jesus morreu por você e ele quer ter um relacionamento com você. Permita que esse Espírito entre em você e permita que você conheça Jesus com os seus próprios olhos, não com os olhos das pessoas que têm te apresentado Jesus. Permita que você ouça Jesus com os seus ouvidos, não com os ouvidos da sua mãe, ou do pastor chato, ou daquele irmão que enche sua paciência. Ouça Jesus com os seus próprios ouvidos. E permita que ele seja formado dentro de você e que ele te direcione para fazer o que ele quer que você faça. O pecado continua sendo pecado. A lei continua sendo a lei. O Espírito continua sendo o Espírito. Nada mudou. Mas o Espírito que está em você se comunica com o Pai diretamente, de modo que você passa a enxergar o mundo com a sua própria visão e não com a visão dos outros. Permita que isso flua em você, permita que essa salvação te alcance e que agora salvo, transformado, você passe a produzir novas obras que vai te beneficiar as pessoas que você ama, beneficiar o todo. Porque ninguém que produz essas obras produz por vontade própria ou por simplesmente agora eu quero ser uma pessoa melhor. A nossa motivação, a minha motivação é resplandecer, é botar para fora aquilo já está dentro de mim. Isso é uma transformação de verdade. Não é fazer as coisas forçadas, mas naturalmente colocar para fora o que o coração está cheio. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho disso. Vamos continuar falando a respeito de algumas outras coisas. Acompanha a gente, fica por aqui, que eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Tamo juntão?